Oi, meu nome é Wallace. Eu estou começando aqui uma série de vídeos, né, sobre o livro Young and Friedman, que é utilizado em muitas universidades, né, para o estudo das físicas básicas, 1, 2, 3 e 4, né? O que a gente vai começar aqui vai ser no livro 1, né, de Física 1. E o seguinte, se vocês escutarem algum barulho, né, de fundo aí, ignorem, por favor, porque eu não tenho como excluir os ruídos aqui. No começo vai ter que ser assim mesmo, né? Fazer o quê? Mas espero que ajude a vocês. E o seguinte, esses vídeos que eu tô fazendo, eles não substituem a leitura do livro, tá? Então, assim, é muito importante que vocês leiam o livro antes de assistir esses vídeos e tal. Esses vídeos que eu estou fazendo são para complementar o estudo de vocês. Então, no começo eu vou explicar o capítulo, né? Passando assim, não tão detalhadamente, mas tentando chamar a atenção de alguns pontos importantes para que vocês tenham ciência na hora de fazer os exercícios. E depois eu vou começar a resolver os exercícios, né, do capítulo. Claro, não vou resolver todos, porque são muitos, não tem como, né? Tipo, eu demoraria muito tempo para poder resolver todos, então eu vou selecionar alguns que eu achar pertinente, beleza? Então vamos começar aqui, né, falando sobre algumas coisas básicas. E o seguinte, muita gente, né, olha para a física e fala: "Ah, isso é muito difícil, não sei para que eu tenho que aprender isso e tal". É o seguinte, a física, ela é muito importante, né? Ela está em tudo, certo? Todas as ciências têm ligação com a física, né? A química, a biologia, e todas as engenharias utilizam a física, né? Porque a física é muito importante. Tudo que a gente tem no mundo moderno, né, depende disso. Por exemplo, o seu celular, né? A televisão, a internet, videogames e a medicina. Então, assim, é tudo muito importante, certo? E aos poucos, né, a gente vai vendo aí a importância dessas coisas. E aí o seguinte, o que eu recomendo para vocês é tentar enxergar com bons olhos, né, o que a gente vai aprender. Porque se você pensar que a física é uma coisa chata, difícil e que não tem importância, vai ser difícil mesmo, certo? É tipo quando, por exemplo, vamos ver, quando você está assistindo alguma série, o tempo passa rapidinho. Quando você está conversando com os amigos, o tempo passa rapidinho. Mas quando você tem que arrumar uma casa, né? Para quem não gosta, né? Tem gente que gosta de passar o tempo arrumando uma casa ouvindo música, mas para quem não gosta, o tempo demora muito a passar. Claro, esse é o tempo psicológico, né? Não é que o tempo de verdade do relógio está passando mais devagar. Não é esse o caso. Mas a gente tem a sensação que o tempo passa mais devagar. E se você não gostar da física, né, não gostar do que você está aprendendo, você vai ter esse problema. O tempo vai parecer que demora demais e cada linha que você vai ler do livro parece uma eternidade. E aí você fica pensando em outras coisas, não consegue focar e vai ser difícil, vai ser muito difícil. E cada vez que você pensar em pegar para estudar física, vai ser aquele martírio. Você vai ficar ali, meu Deus, para que eu tenho que ver isso, certo? Então, assim, eu recomendo vocês limparem a mente dessas coisas quando for estudar física. Você tentar pensar, ah, vou aprender isso daqui porque é bacana. Tentar ver o sentido daquilo ali que você está estudando. Por exemplo, sei lá, queda dos corpos. Qual é a sua área de estudo? Sei lá, engenharia, alguma coisa assim. Pesquisa ali o que isso tem a ver com a sua área para você ver como que dá para poder usar e você achar mais interessante. Porque se você simplesmente achar que não serve para nada, para que eu vou estudar um bloquinho caindo? Para que eu vou estudar uma força, alguém empurrando um bloquinho? Vai ser chato mesmo, certo? Então,
Essas são as minhas recomendações, né? Espero que vocês façam bom uso. E o seguinte, agora, começando a explicar como que a física funciona, né? É o seguinte, a física, ela cria modelos simplificados que tentam descrever a natureza. Por exemplo, quando a gente for estudar o movimento oblíquo, tipo quando você pega uma pedra e joga ela no lago, isso é um lançamento de projétil. Na física 1, a gente vai estudar isso. E quando a gente for fazer isso, a gente vai desconsiderar a resistência do ar. E por que a gente faz isso? Isso não é realista, porque no mundo real existe ar, né? Então, desconsiderar a resistência do ar, a gente está saindo fora de como as coisas funcionariam na vida real, né? E só que a questão é o seguinte, se a gente considerar tudo, né, que está sendo envolvido, né, na natureza, vai ficar uma equação gigantesca que ninguém consegue resolver, certo? Por exemplo, quando a gente for resolver exercícios com blocos e polias, né, a gente vai considerar que a corda não tem massa, a gente vai considerar que a corda não estica, né, que ela é inextensível. Vamos inicialmente considerar que a polia não tem massa também, né? Vamos considerar que não tem atrito na polia. Então, assim, são muitas coisas, né, que a gente desconsidera. Para quê? Para poder simplificar o estudo. E a física, ela faz isso, não é só no começo, né? Ali não. Até para coisas mais avançadas, a gente desconsidera muita coisa. O que o físico faz na realidade? Ele pega um problema da natureza e ele tenta simplificar. Então, e mesmo assim ainda é difícil, né? Mas é o seguinte, ele pega uma coisa que ocorre na natureza, um fenômeno, e ele tenta criar uma teoria, né? Ele tenta criar ali modelos para poder explicar essa coisa, né? E, por exemplo, esses modelos, ele vai ver o que pode ser ignorado, né? Um detalhe ou outro que pode ser ignorado que não vai afetar tanto assim o resultado final. Então o físico ele faz isso, ele tenta observar o que pode ser ignorado para simplificar os cálculos e conseguir chegar num resultado que descreva bem o que ele quer, entendeu? Então assim, é claro, desconsiderar a resistência do ar é um pouquinho grosseiro, né? Desconsiderar o atrito num bloquinho, né, quando ele está ali escorregando, é grosseiro também, mas isso a gente faz no começo para poder desenvolver na pessoa aquela noção de como que funciona o movimento, sabe? Como que vai funcionar aquele sistema. E para começar tem que ser assim. Toda teoria, todo modelo, né, que é desenvolvido na física começa desse jeito. Eles começam do modelo mais simples e vai aperfeiçoando o modelo com o tempo. Então essas simplificações elas são necessárias, certo? Por exemplo, ó, o cálculo da aceleração da gravidade, a gente considera a Terra como uma esfera uniforme. Por quê? Você sabe que a Terra não é uma esfera uniforme, né? Porque você já viu que ela tem a crosta, né? Ela tem depois o manto e ela tem o núcleo. E cada uma dessas partes da Terra vai ter uma composição diferente, vai ter uma densidade diferente, né? O que é densidade? É a razão da massa pelo volume, é quanto de massa que tem em um determinado volume. E essas coisas na Terra não são uniformes, ela muda, certo? Então, assim, a gente acaba fazendo isso para poder simplificar as coisas. E você vê que a resposta real não vai fugir muito disso, porque em certas situações é uma aproximação muito boa. Por exemplo, o que você pode imaginar?
quando a gente vai calcular os movimentos da Terra, né, olhando a Terra do espaço, por exemplo, você não considera que a Terra tem montanhas, que a Terra tem água, esse tipo de coisa. Você considera que a Terra é uma esfera. Mas você sabe que a Terra não é uma esfera perfeita. Mas olhando ela de fora, né, do espaço, por exemplo, você veria uma esfera. Você não ia conseguir ver uma montanha. Não vai conseguir ver esse tipo de coisa. Então entende que o que que, o que, que acaba ajudando, né? É, por exemplo, aqui, ó, o movimento da Terra em torno do Sol, a gente usa várias aproximações, porque, por exemplo, ó, o diâmetro da Terra é 12.756 quilômetros. Então, vou colocar aqui, diâmetro da Terra. 12.756 quilômetros. O diâmetro do Sol é 1.392.700 quilômetros. A distância entre eles é de 149,6 milhões de quilômetros. Claro que isso é aproximadamente, né, gente? Não é exato. Até porque também a órbita da Terra em torno do Sol não é uma circunferência perfeita, né? Ela é uma elipse. Então vai ter momentos em que ela se afasta e tem momentos em que ela se aproxima. Aí eu vou colocar aqui, ó, número de terras enfileiradas. O que seria isso, né? É o seguinte, vamos continuar aqui explicando por que eu escrevi isso, né? Olha só, a distância entre a Terra e o Sol, 149,6 milhões de quilômetros. O diâmetro da Terra é 12.756 quilômetros. E aí, quantos planetas Terra, né, caberiam enfileirados um do lado do outro nessa distância aqui? São cerca de 11.728 planetas. Ou seja, é uma quantidade absurda, né? Teria como colocar 11.728 planetas Terra, um do lado do outro, entre a Terra e o Sol. Então, assim, é uma coisa absurda, muito difícil de imaginar. Ou seja, as distâncias no espaço são muito grandes. E o que eu estou querendo dizer com isso? Que se você for estudar o movimento da Terra em torno do Sol, você praticamente pode considerar que a Terra é um ponto, certo? Você não precisa considerar o tamanho da Terra. A Terra é muito pequena comparado com essa distância aqui. É uma coisa, assim, absurda. Então você pode imaginar que é um ponto. Já o Sol, ó, ele é cerca aí de umas 140 vezes menor, né, do que essa distância. Então caberiam mais ou menos ali uns 140 sóis, né, um do lado do outro. Aí começa a ficar grande, mas ainda assim é muito pequeno, né? Você pode imaginar que o Sol é uma bolinha pequenininha, certo? Então é o que eu estou querendo dizer. Dependendo do tipo de estudo que você está fazendo, certas considerações elas não são só apropriadas, né? Elas são necessárias, certo? Para poder simplificar o estudo, beleza? E isso ajuda demais, tá? E como eu disse, toda teoria, todo modelo começa do mais simples e vai ficando mais avançado, né? Mais complicado. Para quê? Para poder conseguir tirar resultados satisfatórios. Claro, existem aproximações que são grosseiras, como eu disse, né? No caso da resistência do ar, em alguns casos são grosseiros, né? Considerar que não tem resistência do ar, considerar que não tem atrito, considerar que a polia não tem massa. Algumas dessas coisas são exagerados, mas
você tem que pensar que muitas delas são necessárias, pelo menos didaticamente, para poder começar o estudo, certo? Então, dito isso, eu vou explicar aqui mais ou menos o que é o modelo científico, né? O método científico, como que ele funciona. É o seguinte, a ciência ela é baseada no método científico. Então, o método científico vai ser aquela coisa que não adianta você simplesmente achar que funciona desse jeito. Ah, eu acho que é assim. Não, não tem isso. No método científico, você tem que testar, certo? Então, primeiro, o que um cientista faz? Ele observa um fenômeno na natureza e aí ele vai levantar hipóteses de como que aquele fenômeno ocorre, certo? E aí ele vai começar a fazer essas hipóteses, ele vai considerar o que é relevante e o que não é. Por exemplo, quando você solta uma bolinha de uma certa altura, aí você quer estudar esse movimento. A altura que ela cai, parece que é importante, você está estudando como que vai cair, né? A velocidade também parece que é relevante. Mas a cor da bolinha, se ela é azul ou vermelha, isso não parece muito relevante. Então o cientista ele vai pensar esse tipo de coisa. O que é relevante e o que não é. E aí ele vai montar essas hipóteses dele, tentando explicar o que pode estar acontecendo ali. E aí ele vai começar a elaborar experimentos para poder testar esse tipo de coisa. E aí quando ele começar a testar esse tipo de coisa, ele vai ver quais hipóteses que ele levantou mais explicam aquele fenômeno, né? E aí, depois que ele separar essas hipóteses, quais que explicam melhor, ele vai começar a construir uma teoria em cima daquilo ali. Então, tem que diferenciar muito bem essa questão entre hipótese e teoria. Hipótese seria o que as pessoas pensam que teoria é no cotidiano, né? Geralmente falam assim, isso é só uma teoria. Na comunidade científica, teoria é o mais alto grau de conhecimento. Então, o que você chama de teoria, ele é só uma teoria, na verdade seria as hipóteses, né? É só uma hipótese, né? É só uma coisa que eu acho que pode ser a explicação. Agora, a teoria ela é bem fundamentada. Por quê? Porque ela é testada com experimentos, certo? Então, você faz os experimentos, você vê o que a natureza diz, e aí você vai dizer se aquela teoria ela explica bem o fenômeno ou não. E a teoria não deve só explicar aquele fenômeno, ela deve ser capaz de desenvolver, de fazer previsões em situações diferentes. Então a teoria ela vai ser testada inúmeras vezes dessa forma. Então essa é a diferença entre teoria e hipótese, certo? Teoria é bem fundamentada. Por exemplo, existe a mecânica newtoniana e a relatividade especial de Einstein, né? A mecânica newtoniana, como o próprio nome diz, né, foi criada por Newton, né? As leis de Newton, todo mundo já deve ter ouvido falar. E as leis de Newton, elas são modelos, né, para poder explicar a natureza. E a relatividade especial de Einstein também é um modelo. E aí o seguinte, o Newton, na época que ele vivia, ele, assim, não tinha, como que eu posso dizer? Não tinha o que se tem hoje, né? Não tinha acelerador de partículas, não tinha esse tipo de coisa, né? Não tinha internet. Então, no cotidiano dele, né, para as coisas que ele via naquele momento, que ele presenciava, os movimentos que ele presenciava, a teoria dele explicava muito bem, certo? A teoria newtoniana explicava muito bem, as leis de Newton funcionavam muito bem. Só que depois, quando começaram a ver que em velocidades muito altas, né, por exemplo, as leis de Newton começavam a falhar. E aí foi necessária a relatividade especial de Einstein. Não vou entrar muito nisso não, mas a relatividade especial de Einstein, ela funciona em todas as situações que a mecânica newtoniana funciona e além. Ela funciona também
para velocidades altas, né, em referenciais inerciais. A gente vai ver o que é isso depois. Então assim, então a mecânica newtoniana está errada, joga ela fora, vamos usar a relatividade de Einstein. Não. Por que não? As duas teorias são muito boas, certo? Mas a de Newton não está errada? Sim, ela está incompleta, né? Porque ela não explica tudo. Mas a questão é, nenhum modelo, nenhuma teoria vai explicar tudo mesmo. Por quê? Porque a gente nem consegue imaginar, né, se existe alguma outra coisa que a gente ainda não percebeu, certo? Pode ser que daqui 200 anos apareça outra coisa que a gente não percebeu. Por exemplo, o que aconteceu na mecânica newtoniana. Ninguém imaginava que para objetos se movendo com uma velocidade muito alta em relação a um referencial inercial, o tempo ia passar diferente. Então, na mecânica newtoniana, considera-se que o tempo é igual para todo mundo. Então, tem que ficar muito atento a esse tipo de coisa, né? Que a teoria, ela tenta explicar de uma forma simplificada. Então, assim, nenhuma teoria é absoluta, certo? Então, a mecânica newtoniana, ela é muito boa para descrever coisas do cotidiano. Então, a gente vai usar ela para descrever coisas do cotidiano. Porque ela é mais simples do que a teoria da relatividade de Einstein. Então, muitos estudantes nem vão chegar a ver a teoria da relatividade de Einstein, porque, se eu não me engano, ela é vista na Física 4, e pelo menos na Universidade de Viçosa, né, que é a universidade onde eu estudo, as engenharias não veem Física 4, só engenharia física, tá? Então, assim, muitos não vão nem ver isso, certo? Então, assim, a mecânica newtoniana, ela explica muito bem as coisas do cotidiano. Então, a gente não pode abandonar ela, certo? A gente continua utilizando ela, porque a mecânica relativística de Einstein é muito mais complicada. Então, daria muito mais trabalho de explicar coisas simples, certo? Então, por isso que a gente continua usando a mecânica newtoniana. A mecânica relativística, né, ela explica tudo que a newtoniana explica e mais algumas coisas. Mas não quer dizer ainda que ela explique tudo, certo? Então pode ser que algum dia surja alguma outra teoria que explique muito mais coisas, né? Claro, já existe a relatividade geral de Einstein, né, que explica para referenciais não inerciais, mas talvez surja uma outra teoria que explica mais coisas ainda que a gente nem pensou, certo? Então a gente tem que entender esse tipo de coisa, certo? Aí eu vou parar esse vídeo por aqui, que só dá essa introdução básica aí nas ideias, certo? E já vou gravar outro vídeo também explicando de unidades de medida e sistemas de coordenadas, né? E aí a gente faz alguns exercícios no próximo vídeo. Outra coisa que eu acho que deve ser feito, se você for estudar mesmo pelo Young and Friedman, né, o livro de Física 1, o que eu aconselho você fazer? Você deve, ele é separado em seções, né? Eu acho que você deve ler uma seção do livro, né? Tem lá 1.1, por exemplo, aí você lê a seção 1.1. Aí você vai no final do capítulo e olha se tem exercícios da 1.1. Se tiver exercícios da seção 1.1, você vai, faça esses exercícios. E aí, depois, tem solucionário, né? Tem resposta dos ímpares atrás. Você vai achar algum método aí de conferir suas respostas. Você pode perguntar também para o ChatGPT, né? Inteligências artificiais aí, agora que estão dominando tudo. Só que é aquela coisa, você não pode pedir para ela fazer para você, senão não adianta, né? Você deve tentar fazer e aí depois perguntar para ela o que ela acha. E também não é só assim, li a questão, não entendi, vou lá perguntar para ela como que faz. Não, não pode ser assim também. Você tem que quebrar um pouquinho a cabeça, né? Ler a primeira sessão de novo, leia, tente pensar para poder tentar fazer, porque física e matemática é desse jeito, certo? Tem que ter um certo sofrimentozinho, tá?
Claro, sofrer não é bom, né? Eu sei disso. Mas a gente tem que tentar, certo? Se você vê que de jeito nenhum mesmo vai, aí sim você pode ir atrás da ferramenta, né, para poder te ajudar. Mas então, beleza. Conseguiu fazer o exercício? Ótimo. Vai para a próxima sessão, a 1.2. Aí você vai ler ela, tal. Algumas sessões não vai ter exercício, então o que você faz? Pula para a próxima sessão. Uma coisa que eu acho também importante é você fazer algumas anotações. Claro, não é para você anotar o livro inteiro no seu caderno, tá? É você anotar uma coisinha ou outra. Tipo, sei lá, unidade de distância é metro. Aí você coloca ali, unidade de distância é metro. Você não precisa escrever um texto gigantesco. A gente tem que tentar aprender a ser mais... ser menos prolixo, certo? Ser menos enrolado, tá? É você tentar escrever o que é necessário, certo? Tem que tentar aprender esse tipo de coisa. Então, aí você passa para a próxima sessão, leia ela, faça essas pequenas anotações e vá tentar fazer os exercícios. Aí quando você acabar de ler o capítulo inteiro e fazer os exercícios, aí sim você vai para os problemas, né, que tem no livro, tá? Ele tem primeiro dividido em seções, que são os exercícios propostos, e depois tem os problemas. Aí os problemas eles são um pouco mais desafiadores, né? Eles não vão te dizer exatamente sobre qual seção que ele se trata, você vai ter que perceber isso, certo? Então você acaba desenvolvendo mais. Então eu acho que deve ser feito assim. E aí, é claro, não adianta você estudar uma semana para a prova, uma semana antes da prova. Por quê? Porque cada capítulo deve ter umas 30 páginas. Pelo menos aqui em Viçosa, a primeira prova de Física 1 são 5 capítulos. Então, mais ou menos ali umas 150 páginas. Você consegue ler, entender e resolver exercícios de 150 páginas em uma semana? Lembrando que tem outras matérias que você está fazendo, outras disciplinas. Então tem que tomar muito cuidado com esse tipo de coisa. Eu sei que é difícil, mas vocês desde o início da graduação, vocês devem começar a tentar fazer esse tipo de coisa. Que é o quê? Organizar o tempo, né? Eu sei, é muito difícil, mas é uma coisa muito necessária. Então você tem que separar ali mais ou menos uma semana para cada capítulo, porque física não é só ler também. Você pode falar, eu dou conta de ler 150 páginas em uma semana. Tá, mas não é só ler, você tem que ler, entender, pensar e fazer os exercícios. Então não adianta, certo? Outra coisa, mas eu fui na aula de física e o professor ele resumiu o capítulo. E daí, cara? Você vai esquecer. A aula dura 1 hora e 40 minutos aqui em Viçosa e você não vai lembrar, certo? Quem que consegue manter o foco durante 1 hora e 40 minutos hoje em dia? É muito difícil, tá? Então, ver alguém fazendo não significa que você sabe fazer. A mesma coisa, eu vou resolver exercícios aqui, mas se você só assistir eu resolvendo, não significa que você vai saber fazer. Então, o que que você tem que fazer? Você tem que tentar resolver o exercício antes de eu resolver. Você resolve depois, você assiste depois para você entender como que eu desenvolvi o exercício, certo? Então, dito esse tipo de coisa, né? Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi mais para poder explicar essas coisas fundamentais, tá? Leia a descrição então. E nos vemos no próximo vídeo. Boa sorte a todos.